Eu prometi para vocês que a gente ia entrevistar um fera da arquitetura hoje, que tem uma visão e uma perspectiva do que é construir para morar, construir para empreender, construir não só para ficar bonito, mas para ser útil, para ser relevante dentro da vida das pessoas que ocupam os projetos em que ele assina. É o Alexandre Feu. A Teresina está tendo o privilégio de ter um projeto maravilhoso dessa Cavalcante, assinado por esse arquiteto renomado. Queria apresentar melhor o Feu para vocês, como as pessoas carinhosamente já chamam o Alexandre Feu. Ele é conhecido pelos projetos icônicos, né? Muitos deles desenvolvidos no Rio de Janeiro, mas ele também é fundador desse escritório que é o nome dele, a Feu Arquitetura. Existe desde 1982, então a gente está falando com uma autoridade no assunto, que já viveu arquitetura em todos os momentos, né? Não só do Brasil, mas globalmente falando. E a partir de então ele acabou se especializando na concepção de condomínios de alto padrão. E a forma do Feu, do Alexandre Feu, definir alto padrão, ela é muito adequada aos tempos globais de hoje, onde o luxo é ter natureza, onde o luxo é ser sustentável, onde o luxo é ter várias coisas no entorno. Então, assim, ele ressignificou a denominação, a definição de alto padrão com os projetos dele. Um desses projetos maravilhosos chega a Teresina, como eu mencionei, que é o condomínio La Reserve, da Sá Cavalcante, ali no entorno daquele complexo do Shopping Rio Poti, assinado também pela Sá Cavalcante, que chegou a Teresina no lugar certo, na hora certa, com um entorno de paisagem e de exuberância da natureza que a gente sempre teve e que a gente agora tem um novo olhar em relação a ele, graças a empreendimentos da Sá Cavalcante. Então, Alexandre, muito obrigada pelo teu tempo. Desculpa ter me alongado na tua apresentação, mas eu precisava dividir com as pessoas a alegria que é entrevistá-lo, você que é uma referência na arquitetura brasileira, e a alegria de ter um projeto assinado por você com as características do La Reserve. Quero saber tudo desse projeto, toda a sua inspiração. Bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço estar aqui conversando contigo, Maia, hoje, para falar um pouco de Teresina, um pouco do Reserva Poti, um pouco do prazer de poder participar de um projeto tão importante desse na cidade de Teresina. A cidade de Teresina, a primeira vez que eu tive em Teresina foi há uns 20 anos atrás, e voltar a Teresina e ver uma cidade tão verde como Teresina é uma coisa que realmente me impressiona muito. Eu acho que Teresina é uma das cidades mais verdes da América Latina. Essa é a impressão que eu tenho. Ver o que vocês fizeram com o Rio Poti, a preservação, manter as faixas marginais de proteção no Rio Poti, é algo assim inédito, não só no Brasil, mas no mundo afora. Eu tenho esse privilégio de conhecer mundo afora e vejo que os rios, quando passam dentro das cidades, as faixas marginais de proteção, elas são simplesmente destruídas. E isso é uma coisa muito forte em Teresina, é uma coisa que me deixa assim, muito contente de ver isso, como é que vocês tratam a natureza. E esses calçadões que foram feitos recentes são uma coisa assim, muito vibrante, assim, tem tudo a ver com... É muito carioca também, né? Tem tudo a ver com o brasileiro, né? Com as mulheres, com os homens que gostam de se exercitar, um pouco dessa vida moderna nossa hoje, que a gente precisa de estar conectado, mas ao mesmo tempo tem que cuidar do corpo. Então isso é uma coisa muito bacana. Eu acho... Teresina é uma cidade mesopotâmica, né? Ela fica entre rios, uma parte importante dela, né? E você chama a atenção para aquilo que às vezes a gente se habitua a olhar e a gente vai se acostumando com essa beleza, que ouvir de você isso é trazer de novo a mobilização do nosso olhar em relação a esse espaço tão bonito. Aí você chega com esse projeto espetacular. Eu tive o privilégio de estar no lançamento. O Vitor especialmente apresentou aquele projeto, sempre fazendo referência a você, e você chega com La Reserve, que é especial a partir do nome. Quais foram as inspirações tão claras, mas quais são os pilares, as verticais desse projeto tão bonito? Quando você pensou, o que te veio à mente, o que você apresenta para a gente do La Reserve?
Assim, é um projeto de alto padrão, não, né? Fazer projetos de alto padrão requer uma atenção assim redobrada. Então, eu sempre digo que a gente tem que ter equilíbrio em tudo que a gente faz, desde a implantação, e nós temos uma implantação extremamente privilegiada, né? De frente para o Rio Poti, de frente para o Sol Nascente, de frente para a Ponte Estaiada, tudo, e de frente, mais importante, do verde que se espalha por essa cidade inteira, né? Você está no alto, você vê verde. Isso é uma coisa muito, muito especial e que a gente tem que preservar, né? Eu penso isso. Então, assim, começa pela implantação, que ela tem que ser um primor, ela tem que ter gentileza para aqueles que entram no edifício, para os visitantes, para os moradores, você tem que ter boa circulação, é tudo. E depois você tem uma área comum, que depois a gente pode falar um pouquinho dela, que é Sim. especial, e os apartamentos em si precisam ter plantas equilibradas. Na verdade, assim, eu acho que a nossa moradia, ela tem que refletir um pouco do que nós somos, né? Ela tem que representar a nossa família, ela tem que ser, traduzir isso, o nosso modo de viver. E quando a gente projeta apartamentos com esse padrão, que é o padrão do La Reserve, a gente tem que pensar nisso, né? Como é que a gente faz uma planta que pode se adaptar a cada modo de viver, como é que essa planta pode se adaptar a cada estilo de cada família, e como é que essa planta pode representar o nosso prazer de viver, né? E cada um é diferente do outro. Então, essa planta não é só uma planta generosa, é uma planta, principalmente uma planta flexível. Você tem lá no La Reserve, você projetou apartamentos com 279 metros quadrados e 513 metros quadrados, né? E aí você traz várias suítes. Nesse de mais de 500 metros quadrados, tem 5 suítes, 10 vagas de garagem. Quer dizer, é realmente um alto padrão dentro desse complexo que é o Shopping Rio Poti, com a exuberância dessa natureza. E a forma, quando a gente olha para a maquete, que viu aquilo ali, eu falei, caramba, a gente olha para aquilo ali, a sensação que a gente tem como é que a gente não pensou nisso antes? Que esse era o lugar certo para morar, né? Por conta da vista e ter a tua assinatura nisso, né? Essa área comum que você falava, ela é muito interessante, porque ela tem muito o conceito das smart cities, né? Você pensou nessa autonomia desse morador, dessa família que vai estar lá, o que ele vai ter ao dispor dele numa área comum que é muito inteligente. Você tem várias questões que são interessantes aí. Você falou em Smart City, eu digo para ti o seguinte: o mais importante do Reserva Poti é a sua localização, né? Porque ela está dentro do shopping. O ser humano é um ser gregário, gosta de estar juntos, né? E qual é o sentido? Então, assim, são as cidades, nós gostamos de viver em cidade. Qual é o sentido de viver em cidade? Viver em cidade é trocar, né? São as trocas que são possíveis, não é? Então, quando a gente tem a possibilidade de alcançar todos esses serviços, esse convívio a uma distância de uma descida de elevador, isso é maravilhoso, né? Então, É, assim, é isso genial. é uma coisa que é realmente fantástico. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, do shopping, porque, assim, o morar hoje do ser urbano, né, vamos dizer assim, ele não acaba na soleira da nossa porta, né? Sim, O importante do definitivamente. morar, definitivamente não. A gente quer estar com as pessoas, precisa do serviço, tem que ser a escola do filho, onde a gente vai lazer com os filhos, onde encontra os amigos, onde faz compra, onde tem os serviços. E quando a gente tem isso a uma distância caminhável, então isso é uma maravilha. Isso é Smart City, né? Então, Sim. isso é uma coisa realmente bacana. E para os moradores especificamente, essa área comum do Reserva Poti, ela tem algo de muito extraordinário, uma piscina exuberante, de frente para o Rio Poti, né, para tudo que Teresina oferece assim, de mais bonito, de mais verdejante, vamos dizer assim.
Tem os elementos que são comuns a todos os empreendimentos, e o que a gente levou de diferente lá para essa área comum do Reserva Poti foi um salãozinho de festa externo, que tem uma churrasqueira, tem lá um apoiozinho de cozinha e tem uma piscina. E todo esse espaço o morador pode alugar, a gente chama isso de family house. É como se você chamasse os amigos para ir para sua casa, que tem a churrasqueira, tem a piscina, e você faz uma festinha privada, mesmo que você não tenha piscina no seu apartamento. E não vai usar a piscina do condomínio, né? Esse é o conceito de family house que a gente está levando aí para Teresina, nessa área comum. E quando você fala, o Alexandre está falando, um lugarzinho, é um lugarzinho pensado por ele, assinado por ele, que vira um lugarzão pela utilidade, pelo pensar, pelo que se conecta a esse lugar, que ficou muito bonito. Dentro da planta é realmente sensacional. Aí eu estava pensando aqui, eu estava vendo aqui na maquete, espaço pet, espaço delivery, cerimonial, academia, quadra poliesportiva, brinquedoteca, playground, vou precisar respirar, piscina com bar, borda infinita, piscina com bar com borda infinita, piscina infantil, churrasqueira com piscina privativa, salão de jogos e bicicletário. Aí eu fiquei me desafiando, o que foi que ele esqueceu? Eu não encontrei nada. E assim, tem outra virtude assim falar assim do apartamento em si, né, que eu estava falando no começo, que é essa possibilidade de você customizar esse apartamento, né? Então, assim, anexo à sala a gente tem uma suíte, uma primeira suíte. Essa é propositadamente a menor suíte do apartamento. Que essa suíte, para quem não precisa das 4 suítes, pode ser integrada à sala? Integrada à sala e pode ser integrada à suíte master. E aí você faz um mega closet e passa a ter banheiro do senhor e da senhora, que é um luxo, né? Então, isso é uma das customizações possíveis para a sala, mas essa é assim, uma coisa que eu fiz questão de fazer assim, com bastante carinho para dar essa flexibilidade, né? É bem a cara do projeto, dos projetos que você assina. O que eu acho que é bacana do teu trabalho é que você passa a ser um morador do teu projeto e coloca a lente de quem vai morar, né? Tipo, eu não vou precisar disso aqui. E geralmente os apartamentos que se recebe, eles são tão engessados nesse sentido de você poder transformar, que você já pensou estruturalmente essa versatilidade, não é, Feu? Exato. Quando a gente faz projetos, não só dessa magnitude, mas principalmente um projeto dessa magnitude, que é o Reserva Poti, isso é uma atenção absolutamente especial e eu digo que é fundamental ao fazer um projeto desse. Você tem que pensar em várias possibilidades de adaptação, fazer com que esse apartamento se adapte ao modo de viver de cada uma das famílias. Todos nós somos diferentes, né? Então, temos particularidades. Então, assim, vai desde o escritor que precisa de um escritório, ou uma pessoa que trabalha em home office, e aí vai fazer um quarto desse como escritório, ou o casal que os filhos já saíram, então pode dispor de uma suíte para fazer um closet, uma suíte mais confortável. Enfim, tem várias situações, não é? Isso. Mas eu queria falar também um pouquinho da fachada, que foi uma... Pois é, eu ia falar sobre isso e ia te dizer uma coisa. Aqui em Teresina, a gente ama uma varanda, a gente ama uma fachada, a gente ama... Porque, assim, em várias cidades do Brasil, em São Paulo, por exemplo, no Rio também, mas, assim, principalmente em São Paulo, no Rio nem tanto, as pessoas têm as varandas, mas elas não são muito usadas, né? Elas são quase um espaço decorativo, a não ser que ele seja integrado 100%, né? Por causa do frio, por causa de segurança, por causa de várias outras coisas. Aqui não, a gente ama uma varanda. Quando a gente olha para o Lar Reserve, a tua fachada, ela é uma coisa de encher os olhos, dá vontade de você entrar, morar e não sair mais. Como que você pensou, como que você idealizou o design disso? Como é que você trouxe esse conceito que ficou muito exclusivo do Lar Reserve para essa fachada, Feu? Eu vou te falar, minha inspiração foi em Teresina mesmo, né? Eu acho que vocês têm uns artesanatos de Taboa, né? Que eu comecei a pesquisar esses artesanatos de Taboa. Taboa é uma plantinha que nasce em
pântanos e coisas assim, não é? E eu vejo que os artesãos pegam essa taboa e começam a trançar, né? Então, faz banco, faz tamburetes, faz puffs, faz tudo de taboa. É genial. eu pensei o seguinte, Teresina é uma cidade quente, né? Então, assim, a possibilidade de fechar a varanda, e aí a Sacavalcante topou na hora, então essa varanda é fechada, já fechada, e eu fiquei com a preocupação, assim, vamos fazer um prédio todo de vidro, vai parecer um escritório. Tem que ter aquela personalidade de que é uma casa, né? As pessoas estão morando ali, não estão trabalhando. Então, eu fiz alguns detalhezinhos na fachada, e deixei uma varandinha, que é a varanda da suíte, e dessa suíte ao lado, realmente como varanda não fechada. E aí, a inspiração da taboa, eu fiz esses brises que eles se movimentam, né, e criam um movimento constante, como se fosse um trançar das taboas, né, de trançar dos artesãos, sim. Né? E é bacana porque, como eles se movimentam, cada um vai movimentar ele de um jeito, o prédio é dinâmico, cada dia ele está de um jeito diferente. Então, a inspiração está aí em Teresina mesmo. Pois é, e você pensou na gente no sentido de não só trazer esses elementos, que eu acho assim, sabe, Feu, você ser global hoje é você valorizar o que você tem, o que a gente tem. E você é tão bacana nisso, assim, o conceito que você traz é traz um projeto lindo, mas você traz referências. Então você cria um place brand, que é esse sentimento de pertencimento e de que a gente de fato, tá num projeto para chamar de seu, que tem o DNA, o nosso DNA, mas em alto padrão, num conceito leve, dinâmico, aerodinâmico. É muito interessante, é muito contemporâneo, assim, é muito bacana. E pensar na ventilação, né? Você ficou quanto tempo aqui quando você veio a última vez? Eu fiquei 2 dias. 2 dias. Duas noites. 3 dias e 2 noites. 3 dias e 2 noites. Eu já fui. A primeira vez que eu fui nesse BR Bro. É o de setembro, outubro, novembro e dezembro. Todos os meses que terminam em BRO. BRO Bro. Né? E a gente precisa disso aqui. A gente precisa dessa ventilação, desse movimento, desse brise que você faz. Então, assim, você pensou em tudo. Você virou um teresinense de alto padrão, com muito conceito e trazendo para a gente esse conforto e essa beleza acima de tudo. Eu acho que isso é o mais importante quando a gente projeta. Assim, eu tenho esse privilégio de estar fazendo projetos do Brasil afora e até alguns fora do Brasil, mas acho que a cada lugar que a gente chega, acho que a primeira ponto que é importante é aprender com os moradores, aprender um pouco da cultura local, né? Para não chegar como um intruso, né? Na verdade, assim, a minha vontade sempre, assim, eu estou em Teresina, então eu sou cidadão de Teresina, então eu tenho que pensar como cidadão de Teresina, não posso pensar diferente. Eu não posso fazer um projeto para Teresina como eu faço para o Rio, como eu faço para Porto Alegre. São culturas diferentes, são clima diferente, modos de viver diferente. Somos todos brasileiros, mas temos particularidades. São vários Brasis, né? Vários climas, vários... E assim, o que eu acho interessante é que assim, é uma planta generosa, atualizada, né, com essas necessidades. Você tem tanta experiência que você já sabe qual lugar que funciona, mas não funciona tanto. Que funciona bem ali, mas não funciona bem naquele lugar. Então, assim, você traz esse alto padrão, que como eu mencionei no começo da nossa entrevista, você redefiniu, tem um modo muito próprio de redefinir o que é alto padrão, está conectado a essas coisas todas que você mencionou, e está trabalhando com esse grupo fantástico que é a Sacavalcante, que a gente abraçou de um jeito muito afetivo e que a gente é bem feliz que tem uma Sacavalcante aqui para a gente chamar de nossa, que traz o Alexandre Feu, que traz o shopping, que pensa aquela área maravilhosa ali. Essa relação de vocês deve ter sido assim incrível, né? Deve ser incrível. Na verdade, assim, não adianta você pensar um projeto como esse, que a gente pensou na reserva, você não tem uma bela construtora sólida e com capacidade de construir com a qualidade que um projeto desse exige. Então, assim, a Cavalcante e a FEU foi casamento na hora. E aí junta dois pesos pesados, né? Porque a Cavalcante está desde a década de 1970,
né? Você já tem o... Então assim, e você, o teu escritório também é muito tempo, né? Quer dizer, são 40 anos, né? Então ali fica 40 com 50, sai essa maravilha, não tem, deu match. E, na verdade, assim, eu tenho assim, o privilégio de trabalhar com um time assim, altamente talentoso. Os arquitetos que trabalham comigo são 35 arquitetos trabalhando aqui na FEU, né? Então é um escritório grande, mas o mais é um privilégio para mim chegar na FEU e estar rodeado de pessoas tão talentosas todos os dias da minha vida. E você tem reconhecimento nacional, internacional, você é muito premiado, seus projetos têm um reconhecimento por parte do mercado, e quando a gente fala de mercado, a gente não está falando só de quem contrata, mas de quem usa, de quem mora, né? de quem usufrui disso aí. Então, assim, são duas marcas muito fortes que se unem e trazem para Teresina simplesmente o melhor, né? A excelência, né? Assim, a FEU faz projetos para cidades, porque a cidade é o nosso principal cliente. Ele vem antes até do morador, porque ali tem alguns privilegiados que vão morar ali, mas a cidade vai conviver com esse empreendimento, né? Então, assim, para o morador da cidade, ele tem que passar na frente e sentir orgulho do que está fazendo e achar cada um empreendimento que a gente faz, ele está compondo de uma maneira harmônica a nossa cidade. Então, Teresina é nosso cliente principal, depois vem a Sacavalcante e principalmente o morador. Então, assim, é um conjunto. Se você não pensa dessa maneira, eu acho que dá errado. Agora, além de pensar, eu acho que você pensa com uma propriedade, com autoridade, né? Porque, na verdade, você tem várias expertises, né? Nesses 40 anos, você já fez projetos para... Eu dei uma olhada no portfólio de vocês, não só residenciais, que a gente sabe corporativos, mas escolas, praças públicas, fábricas, complexos corporativos, shoppings, residências multifamiliares, planejamento urbano, e tudo com excelência em design. Então, assim, o projeto com o FEU, com o escritório do Alexandre FEU, é muito completo, porque esse olhar é um privilégio e é fruto de uma jornada, FEU. Por isso que o Lar Reserve nasce como essa potência, e por isso que você tem condição de definir para a Teresina o que é alto padrão. O que vocês estão trazendo, essa Cavalcante está trazendo com Lar Reserve, é muito novo para a gente, no sentido de ser inovador. Você entende? Sim, eu não tenho dúvida de que essa Cavalcante está trazendo esse empreendimento que é verdadeiramente inovador, que é verdadeiramente alto padrão, e é um projeto que podia estar em qualquer lugar do mundo, eu não tenho dúvida disso. E eu acho que essa Cavalcante tem muito ainda a contribuir para a cidade de Teresina, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho orgulho de estar trabalhando com essa Cavalcante e muito feliz de estar trabalhando em Teresina. Toda vez que eu vou aí, eu sou super bem recebido, que é um povo super caloroso, um dos mais calorosos do Brasil. Estou falando isso de verdade, é muito prazeroso. Porque o trabalho também tem que dar prazer, né? Porque senão a vida fica chata, né? Suas palavras são música para os nossos ouvidos, nós piauienses e teresinenses, e de todo o restante do Brasil. A gente está em 17 estados do Brasil, e eu tenho certeza que muitos deles têm o privilégio de ter uma obra assinada por você. Né? Então, assim, obrigada. A gente é desses mesmo que se encontra no aeroporto, vira best friend, leva para casa, a pessoa vira padrinho do nosso filho, madrinha de casamento ou padrinho do casamento dos filhos, batizado. A gente tem esse jeitinho nosso que é realmente muito afetivo. Prazerzaço de conhecer você. Obrigada pela entrevista, obrigada por esse projeto lindo. Você e essa Cavalcante marcaram um golaço, você pode ter certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar contigo, Maia, e com os piauienses, e espero estar em breve em Piauí outra vez para tomar cajuína. Opa! Venha, que aqui é casa, comida e roupa lavada. E da próxima vez a entrevista vai ser pessoalmente, tá? Uma figura. Que bacana conversar com você. Obrigada, Fê. Um abraço, querida. Eu que agradeço. Tchau.
O nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Essa foi a entrevista com esse arquiteto sensacional, que é o Feu, uma referência, Alexandre Feu, desse escritório relevante no Brasil, com projetos incríveis. E esse foi o programa feito especialmente para você, baseado no que você precisa saber sobre diversas áreas. Obrigada e a gente se vê no próximo programa. Tchau.